Eles não chegam com trombetas ou luzes brilhantes. Cavalgam em silêncio, um após o outro, rompendo selos, alterando o mundo para sempre. O primeiro surge envolto em luz, coroado, montado num cavalo branco, segurando um arco sem flechas. Fala de união, de paz, de uma nova ordem. Mas por trás de cada palavra calma, existe a semente da manipulação. Sua conquista não é feita com guerra, mas com engano. E isso o torna mais perigoso que qualquer exército. O perigo está em como ele é bem-vindo. O mundo não o resiste, o convida a entrar. Enquanto as pessoas comemoram, as leis mudam silenciosamente. A liberdade é trocada por segurança. As crenças são distorcidas. A moral vira algo subjetivo. E em meio a tudo isso, o cavaleiro permanece em silêncio, mas sua influência se espalha. Quando as pessoas percebem o que está acontecendo, suas mentes já estão sob ataque. Seu poder não é barulhento, é lento, cultural, psicológico. E já começou. Então vem o segundo cavaleiro. O selo se rompe e um cavalo vermelho irrompe, com seu cavaleiro empunhando uma espada enorme. Ele não cria a guerra, remove a paz. Acende tensões entre vizinhos, divide famílias, coloca nações contra si mesmas. Sua arma é o conflito, e ele se espalha como fogo em palha seca. Mas não é só guerra nos campos de batalha, é guerra ideológica, emocional, desordem civil. Onde ele cavalga, a harmonia desaparece. Ele prospera na divisão. Você pode esperar que a espada seja usada para derramamento de sangue, mas esse cavaleiro raramente a empunha. Em vez disso, deixa a humanidade se destruir. Governos colapsam, protestos explodem, o medo substitui a confiança. Ele sussurra na mente dos furiosos e dos quebrados, e eles fazem o trabalho por ele. Ele não precisa matar, só precisa empurrar. Uma vez iniciado o conflito, ele se alimenta sozinho. E enquanto o mundo queima no caos, o terceiro selo aguarda, mais sombrio ainda. Quando o terceiro selo se rompe, o silêncio toma conta. Um cavalo preto surge. Seu cavaleiro não carrega armas, segura uma balança. Esse é o cavaleiro da fome. Os recursos desaparecem, os preços disparam. Um pão vira luxo. Os pobres sofrem enquanto os poderosos acumulam. Mas essa fome não vem da natureza. É fabricada, controlada. Não se trata só de fome, é sobre controle. A fome vira uma estratégia, e o mundo se curva diante da escassez. O cavaleiro negro não traz tempestades nem secas. Sua fome é artificial, criada por ganância e corrupção. A comida existe, mas é inalcançável. Mercados colapsam, a inflação explode. Uma refeição custa uma semana de salário. Enquanto isso, os poderosos banqueteiam-se a portas fechadas. Isso não é a fúria da natureza, é manipulação humana. E quando o mundo começa a quebrar sob o peso da escassez, o último selo treme, e a morte começa a cavalgar. O quarto e último cavalo surge pálido, quase doentio. Seu cavaleiro não precisa de nome. Todos o conhecem. Ele não grita, não ameaça, apenas chega. Doenças, decadência e desespero seguem seu rastro. Hospitais lotam, túmulos se multiplicam. E atrás dele cavalga algo ainda mais sombrio, o próprio inferno. Ele não é a tempestade, é o silêncio depois dela. O fôlego que não volta. E quando ele cavalga, nada permanece igual. A morte não galopa em alta velocidade. Ela paira. Ela espera. Escorrega por fronteiras, por multidões, por sussurros. Você não a vê chegando, só o que ela deixa. Ela não carrega espada nem balança. Sua arma é o tempo. Ela o esgota lentamente, até que não reste mais nada. E por trás de cada quarto sem fôlego, rua vazia e lar silenciado, estão suas pegadas. Ninguém escapa do cavaleiro pálido. Poucos o veem antes que seja tarde demais. Com os 4 cavaleiros soltos, o mundo está na beira do abismo. Mas eles não trazem apenas destruição, revelam a verdade. Cada cavaleiro expõe o que já estava quebrado, a falsa paz, a divisão crescente, a ganância e o medo. Eles não são a causa, são a consequência. A humanidade os convidou com suas escolhas, com seu silêncio, com seu orgulho. Agora, os selos estão abertos, os cavaleiros soltos, e não há mais retorno.
As pessoas ainda esperam sinais no céu, mas os cavaleiros nem sempre chegam com trovões. Às vezes, vêm disfarçados de oportunidade, embrulhados em promessas, escondidos no progresso. Seus cascos ecoam não no barulho, mas nas manchetes, na fome, na divisão, na morte. Isso não é só profecia, é padrão, um que o mundo insiste em repetir. A pergunta agora é: vamos abrir os olhos ou cavalgar cegamente para o que vem a seguir? Cada cavaleiro reflete uma fraqueza humana que recusamos enfrentar. O cavalo branco espelha nossa fome por uma paz fácil. O vermelho, nosso vício em conflito. O cavalo negro revela nossa ganância e o pálido, nossa negação da mortalidade. Eles não são estranhos a nós. Eles somos nós. Sombras de escolhas feitas, consequências do que normalizamos. E embora sua chegada pareça distante, sua presença já está gravada nas manchetes do dia a dia. Textos religiosos nos alertaram, mas transformamos profecia em ficção. Agora, a ficção vira realidade. Cada evento, colapso econômico, guerra, praga, é visto isoladamente, nunca como parte de um roteiro maior. Mas o roteiro existe. É antigo, claro, e se desenrola passo a passo. Quem entende os sinais vê os selos não como eventos futuros, mas como alertas presentes ignorados por um mundo distraído demais para perceber o que galopa em sua direção. Os cavaleiros não se importam com nações ou bandeiras. Eles atravessam ideologias, sistemas e fronteiras sem resistência. Nenhuma arma pode detê-los. Nenhum líder pode comandá-los. Eles respondem apenas aos selos, gatilhos cósmicos ligados ao colapso humano. Sua missão não é vingança, é revelação. Eles expõem a verdade do que construímos e do que deixamos apodrecer. E nessa revelação começa o verdadeiro julgamento. Ainda assim, há algo que muitos não percebem. Os cavaleiros não acabam com o mundo. Só cavalgam quando ele já está em colapso. Eles não criam o caos. São seus mensageiros. Eles não trazem a queda, apenas a confirmam. Isso muda tudo. Porque se eles já estão aqui, talvez não estejamos esperando o fim. Talvez já estejamos vivendo dentro dele. E a única saída não é guerra nem riqueza, é consciência. E assim voltamos ao começo. O som dos cascos, antes ignorado, agora ecoa mais alto. Mas isso não é só medo. É um chamado para enxergar, para vigiar, para se preparar. Não com pânico, mas com clareza. Os 4 cavaleiros não são apenas sinais de destruição, mas oportunidades de confrontar o que nos tornamos. Sua cavalgada é assustadora, sim, mas também é uma última chance de mudar o rumo, antes que o último cavaleiro passe pela última vez. Nos textos antigos, os cavaleiros fazem parte de uma sequência divina. Não são forças descontroladas, só cavalgam quando autorizados. Isso significa que sua aparição é permitida, provocada pelo fracasso humano, sim, mas liberada por algo maior. Isso dá peso à presença deles. Eles não cavalgam sozinhos, vêm com propósito, com tempo exato. E o tempo deles sugere que tudo o que vemos agora não é aleatório. É uma contagem regressiva, que ignoramos por tempo demais. Muitos esperam que o apocalipse comece com fogo, explosões ou sinais globais. Mas o verdadeiro início é mais silencioso. Começa com acordos feitos às pressas, com verdades abandonadas, com o medo disfarçado de progresso. Os cavaleiros cavalgam quando a humanidade abaixa a guarda. Não pela força, mas pelo cansaço, pela apatia. E quando as pessoas param de fazer perguntas, é aí que o som dos cascos se torna mais alto do que nunca. O verdadeiro horror não é a presença deles, é nossa cegueira diante disso. Vemos preços subindo, famílias destruídas, conflitos, doenças, e achamos que é só mais um ano difícil. Mas e se isso for o galope da profecia? E se os cavaleiros não estiverem vindo? Porque já chegaram. O desaparecimento lento da verdade, a normalização do caos. Isso não são coincidências, são sinais. E sinais só servem se forem reconhecidos a tempo. Alguns zombam da profecia, outros simplesmente a ignoram. Mas a história tem um padrão. Civilizações caem não pela força, mas pela erosão. Os cavaleiros marcam essa erosão, não de forma instantânea, mas gradual.
como rachaduras se espalhando sob superfícies polidas. Quando a estrutura desaba, já é tarde demais para reconstruir. E os cavaleiros, silenciosos mas certos, continuam sua cavalgada por um mundo que ainda finge que está tudo bem. E assim, a mensagem permanece. Os 4 cavaleiros não são mitos distantes nem lendas esquecidas. São alertas em movimento, forças liberadas para cavalgar quando o mundo fecha os olhos. Seus cascos ecoam em cada promessa quebrada, cada verdade distorcida, cada silêncio que substituiu a justiça. Acredite ou não em profecia, os sinais estão ao nosso redor. E o som não é trovão, é o galope do acerto de contas. E ele está se aproximando. Alguns chamarão isso de simbolismo, outros de superstição. Mas para quem observa com discernimento, os cavaleiros são um espelho, uma revelação. Eles não inventam a dor, expõem, não trazem o colapso, apenas confirmam. Sua chegada não é repentina, é conquistada passo a passo por escolhas feitas no silêncio. E no espelho que carregam, a pergunta permanece: vamos continuar fingindo que não vemos? Ou finalmente vamos encarar o que já está aqui? Nas histórias, heróis impedem o apocalipse. Mas essa história não é sobre impedir, é sobre reconhecer. O mundo espera a salvação do alto, mas esquece que a destruição muitas vezes nasce de dentro. Os 4 cavaleiros não são inimigos a serem derrotados. São consequências a serem enfrentadas. Sua cavalgada não é ficção. É o eco da nossa própria negligência. E se falharmos em ver isso, não vamos apenas testemunhar o fim. Vamos convidá-lo a entrar. Eles não cavalgam para destruir, mas para despertar. Para quebrar ilusões. Para tirar a humanidade do conforto. Cada galope racha a negação. Cada selo rompido é uma verdade revelada. E nessa revelação, ainda há uma janela, um fio de luz. O último cavaleiro ainda não passou completamente. Ainda há tempo, pouco. Mas tempo não para fugir. Tempo para escolher, para mudar. Ou cair completamente sob a sombra deles. Então agora a pergunta não é quando, mas como. Como você vai reagir quando os sinais se tornarem impossíveis de ignorar? Quando o silêncio se tornar insuportável? Vai continuar rolando a tela, torcendo para que tudo passe? Ou vai abrir os olhos, levantar a voz e preparar a alma? O fim pode estar mais próximo do que pensamos, mas a consciência ainda pode escrever um capítulo final diferente. Isso não é só uma história, é um alerta. Os 4 cavaleiros estão cavalgando, não como mito, mas como espelho. E o reflexo é cortante. Você viu os sinais, ouviu o galope. Agora a escolha é sua: ignorar os cascos, ou começar a trilhar um novo caminho antes que eles passem pela sua porta. Porque uma coisa é certa: ninguém sai ileso quando os cavaleiros passam.